Estou recebendo aqui nos nossos estúdios do Legislativo Caxiense a Aline Scott, psicóloga especialista em psicoterapia de orientação analítica, mãe também de um portador da doença rara, o Alexandre. Aline, obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda. Olá a todos. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho de como é conviver com a doença rara. Ser uma mãe atípica, ser psicóloga e ser esposa. Como vamos conciliar tudo isso? Eu falo para vocês, é muito difícil, mas esse dia, para mim, está sendo incrível, pois eu sempre passei o dia dos raros sozinha com meu filho e pensando, quando que a sociedade vai ver que existem raros entre nós? Raros importa. E hoje eu tive com amigos, com outras mães, com outras crianças comemorando o Dia dos Raros. Eu só tenho a agradecer ao vereador Alexandre Bortoluz por essa oportunidade e por o apoio de toda a Câmara de Vereadores. Muito obrigada por eu não estar sozinha hoje com meu filho em casa. Que legal, obrigado. Nós estamos juntos aqui, né? A Câmara de Vereadores, que é a representação da comunidade caxiense, da sociedade, através da sua representação. São 23 vereadores que representam toda a comunidade caxiense. Nós, servidores também da casa, estamos muito felizes, especial e também emocionados de receber vocês aqui. Tivemos também quem está nos acompanhando ao longo da manhã, essa programação, e olha, inédita também, ao vivo, todo esse seminário, esse bate-papo, essas informações. O momento também que foi recebido, né, o cordão das doenças raras, né, com os portadores estando aqui também na casa. Quero cumprimentar também a Alexandra Porenc, mãe atípica, uma das lutadoras, né, que é presidente e fundadora da Associação das Doenças Raras de Caxias do Sul. Ali, obrigado pela tua participação, seja bem-vinda e inicialmente já quero te parabenizar também pelo trabalho, pelo envolvimento. Eu sei como é, você também é uma mãe atípica, né? Muitas vezes tirando um tempinho, não sei da onde, né, para estar nessa organização. Olá, obrigada a todos pela oportunidade de estarmos aqui dando voz aos nossos raros, né? Num dia tão importante, um dia de sonho realizado, a nossa associação, nós estamos com visibilidade, estamos no início da nossa caminhada, da nossa jornada como associação, como o primeiro dia municipal das doenças raras, e isso nos fortifica, nos une, e a gente está unindo forças para lutar pelos raros. Precisamos de mais apoio e agradecemos a todos mesmos que estão nos apoiando, como vocês aqui também. Claro, estamos sempre à disposição. E a Vanessa Nicolau, ela é a portadora da AMI, que é a atrofia muscular espinhal, doença rara também. Vanessa, queria agradecer, né, a gentileza de ter vindo estar aqui, até os estúdios da TV Câmara, participado com a gente e também para contar um pouco dessa experiência. Bem-vindo. Olá, tudo bem a todos? Eu me descrevi como, eu vou fazer minha audiodescrição até para ser correta. Eu sou mulher branca, tenho 44 anos, cabelo castanho comprido e eu uso uma cadeira de rodas. Eu tenho pouquíssimos movimentos por causa da atrofia muscular espinhal, é uma doença progressiva. Então, eu tenho uma irmã com a mesma doença, só que ela não chegou a caminhar. Eu cheguei a desenvolver a marcha quando eu era pequena. Ela nunca chegou. Está viva também, com a graça de Deus, porque essa luta dos raros ela é muito difícil. A gente é muito solitária. E esse ano que passou também a gente fundou, né? Eu acabei fundando, fui eleita presidente também do Proclame, que é um instituto de pessoas com atrofia muscular espinhal, feito por pessoas com atrofia muscular espinhal. Todos os membros da direção têm a doença. Então, nós também somos raros e nos unimos aqui. Como eu sou aqui de Caxias, embora o nosso instituto seja nacional, não há nada mais justo e legítimo do que me juntar com os raros, porque eu também sou rara. E puxando a fala da Aline, que ela disse que está feliz de não estar sozinha no Dia dos Raros, hoje a minha mãe veio comigo e quando ela viu todo esse movimento, ela disse: quanto tempo eu tive que esperar para ver algo assim? Então, eu entendo a dor das mães, porque eu vi a minha mãe. E se não fosse ela, digo isso para vocês que estão aqui, eu não estaria aqui hoje. Como é o nome da mamãe, Vanessa? A dona Carmen.
Ela é a luz da minha vida, porque ela que me trouxe até aqui. Eu sou formada em Direito, sou concursada, trabalho até hoje, porque ela me ensinou que eu podia. Então, não desanimem, mães. Eu sei o quanto a luta é dura e eu sinto na pele também, por ser uma pessoa com rara, né? Então, a gente está aqui justamente para se unir, para se apoiar. É isso. Exatamente. Lembrando que também a nossa transmissão tem a língua brasileira de sinais, as Libras, as meninas que fazem esse trabalho também de integração aqui na nossa, de inclusão, melhor dizendo, na TV Câmara Caxias. Esse dia super especial, de muita emoção, meninas, mas eu queria... Temos duas mães aqui e a Vanessa começou falando sobre a importância da mãe. Queria que vocês nos relatassem, podem chorar à vontade, não tem problema nenhum, o papel da mãe e como é que vocês acabam encarando esse dia a dia. Eu sei que tem as dificuldades da invisibilidade, que foi tratado, muitas vezes do diagnóstico, de como proceder. Muitas vezes nem as equipes médicas têm uma conclusão definitiva de como fazer naquele momento. Então, é um aprendizado, eu acho. Eu estudei um pouco quando eu fui desafiado também para apresentar o programa. Eu percebi em muitas falas que é um desafio diário ou de hora em hora, né, para as mães, para os pais, para os amigos, para os irmãos, para a família e quem convive. Aline. Então, assim, como mãe atípica, né? A gente gosta de falar, às vezes as pessoas me perguntam por que vocês se descrevem como mães atípicas. Eu falo porque a nossa vida não é típica. Eu sei que a vida de todas as mães enfrentam os desafios com os seus filhos e todos são importantes. Mas se vocês soubessem todos os desafios que uma mãe atípica enfrenta, desde que os nossos filhos, eles não conseguem frequentar a escola. Isso já começa por aí, né? Eles têm muita dificuldade. Eu estava com o Alexandre hoje aqui e ele teve que ir para casa. Eu tive que ir correndo para casa, levar ele e voltar para estar aqui com vocês participando. O diagnóstico já é muito difícil. E como é que nós mães atípicas, vamos ser também protagonistas de uma vida? Eu vou falar para vocês uma coisa. Sem ajuda, não tem como. A gente precisa de apoio da família, de amigos, de locais que nos deem trabalho também, que entendam, às vezes, as nossas ausências, as nossas dificuldades, porque também a gente não pode só ser mãe atípica. A gente também tem que ser amiga das nossas amigas, a gente tem um trabalho, ser uma profissional que atende bem, eu sou psicóloga, eu tenho que estar bem para atender meus pacientes, esposa, cuidar da casa, cuidar da família e do Alexandre. E ele demanda muito cuidado. A doença dele também é neurodegenerativa e ela é terminal também. Então, assim, são muitos, muitos, muitos cuidados. Mas eu falo para vocês, quem está me ouvindo, se conhece uma mãe atípica, ajuda ela, convida ela para alguma coisa. A família tenta ficar com a criança para ela poder ter uma vida social também, porque muitas vezes o que eu ouço é isso, essas dificuldades. Eu falo que eu me considero uma pessoa de sorte. Eu tenho muita ajuda, mas eu sei que tem mães que não têm a ajuda que eu tenho, e muitas são mães solo. O meu marido está sempre junto comigo, na minha luta. Eu e a Alexandra temos a sorte de ter nossos maridos ao nosso lado. Então, assim, é muito triste quando eu vejo aqui hoje, eu vi muitas mães sozinhas. Então, a família é a base de tudo. Ali. Então, continuando da Aline, a maioria das mães atípicas, podemos falar em 85%, 90% são mães solos e completamente solos, que até para tomar um banho é difícil. Então, nós precisamos sempre lembrar delas. Eu tenho família, tenho filhos típicos que me ajudam, me auxiliam, meus pais, toda a família, minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Mas tem gente que é ela e o raro. Ela e o filho, mais ninguém. Então, nós precisamos dar voz a todas essas pessoas que estão esquecidas lá num cantinho, praticamente num quarto escuro, lá, e ninguém lembra.
Às vezes elas só querem uma palavra de apoio. Esses dias uma começou a conversar comigo, minha amiga, e eu disse: eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Ela: tu não sabe o quanto tu está fazendo em só me ouvir. Então, é isso que a gente quer lutar, para deixarem de ser invisíveis perante a sociedade, perante o poder público. Nós precisamos de mais medidas para os nossos raros. A gente já vai entrar nessa questão onde o poder público, a questão da pesquisa também, que é fundamental, dos diagnósticos, mas a Vanessa, até que a gente criou um grupo, a gente conversou ali um pouquinho, né? Ela disse, tem a invisibilidade, mas também é importante da gente falar do protagonismo, né? Você falou do protagonismo de assumir uma associação nacional a partir aqui de Caxias do Sul, no sul do Brasil, né? No cantinho aqui da Serra Gaúcha. Esse protagonismo tem a invisibilidade, obviamente, mas virar o protagonismo também é fundamental neste momento. Sim, e é um trabalho árduo, né? E como eu disse, eu trabalho, então é uma segunda jornada que a gente faz, como todas as mães aqui fazem até 3 jornadas, né? Só que assim, não tem outro caminho, né? Porque, infelizmente, as políticas públicas são bem insuficientes. O Poder Judiciário, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de recorrer a eles, porque nem todo mundo consegue acessar o Judiciário, né? Ainda nos fecha as portas, né? Como aconteceu comigo recentemente. Eu tenho uma única medicação que barra a progressão da minha doença e a justiça me negou completamente. Eu estou há 1 ano e meio sem remédio. E eu sou advogada. E aí tu diz, eu vou para onde agora? Porque ninguém está me ouvindo. É o que elas estavam falando, né? Ninguém está me ouvindo, ninguém está me escutando. Eu aqui estou morrendo aqui, porque eu estou morrendo, essa doença mata a longo prazo. E ninguém está me ouvindo. Eu disse, o que eu vou fazer? Fui para a internet, por sorte, porque eu não digo sorte porque Deus tem os seus caminhos. Encontrei um grupo de pessoas que estava buscando a mesma coisa, que também tinham atrofia muscular espinhal. Eu disse, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí a gente se juntou, começou a fazer reuniões online, juntar contatos. Eu tenho contato aqui de um deputado, eu tenho contato aqui de um senador. E a gente começou a se movimentar e hoje a gente tem um grupo bem robusto que consegue ter força para dizer, ei, nós estamos aqui. A gente existe e eu quero ser ouvido, eu quero meus direitos, eu quero meu remédio. Eu quero, entende? Então, assim, a gente é muito invisível. Isso que a Aline falou, no momento que tu tem um deficiente na tua família, tu não é mais convidado para o almoço de domingo. Não te chamam para passear porque dá muito trabalho. Imagina eu preciso de um transporte especial. Até colocar a Vanessa no carro, até tirar do carro. Deixa assim. Lá nem tem acesso. Tem escada, nem vamos levar. Acaba que tu fica completamente excluído da vida em sociedade. Então, eu sou teimosa pra caramba. Então, eu continuo indo. Eu continuo indo trabalhar presencial, mesmo que eu poderia não ir, né? Porque eu quero ser vista. Eu quero que as pessoas saibam que eu existo. Eu quero que as pessoas entendam que nós estamos na sociedade e nós temos um direito de ocupar esse lugar. Esse lugar é nosso. Ele não é menos nosso porque a gente tem uma deficiência ou uma doença rara. E assim, mas é desagradável. Às vezes uma criança, dependendo a síndrome que tiver, ela não consegue ficar muito em lugares agitados. E a nossa compreensão? E a nossa empatia de receber essas pessoas? De ouvir, de prestar atenção, dizer como é que ela reage, como é que eu vou me portar com essa criança, porque ela tem um comportamento diferente. É fácil, eu sou uma pessoa que tu olha para mim e diz, ela né? Tá bonitinha. Mas nem todo mundo é bonitinho. Desculpa se eu falo dessa forma. É verdade. Mas é isso, entendeu? E não é por isso que essas crianças não podem estar entre nós, esses adultos. Não é por isso que elas precisam ser relegadas a um canto, num quarto de uma casa sozinhos. Né? A fisioterapeuta falou de manhã na palestra que ela fez sobre ainda são crianças. Ainda são crianças. Então, elas precisam ter o direito de ser criança. E aí, esse nosso protagonismo, ele é duro de conseguir, mas a gente consegue. Exato. Eu estava olhando alguns dados, são aproximadamente 300 milhões de pessoas com doenças raras no mundo atualmente, né?
E um dado que me chamou muito a atenção, que eu não tinha nem ideia, são mais de 6.000 doenças raras identificadas, fora aquelas que não são identificadas. E tem alguns casos que são 15 ou 20 num país que a questão de diagnóstico e de tratamento é super complicado, né? Que nem existe. Que nem existe, ou Nem não é se tem um estudado. tratamento adequado ainda, né? Muitas nem são estudadas ainda. É que a luta do raro, né? Desculpa eu falar de novo, mas primeiro é o diagnóstico e depois o tratamento. Então, se tu conseguir um diagnóstico e um tratamento, já está no lucro. Com Porque certeza. muitas vezes tu vai passar uma vida inteira sem sequer saber o que tu tem e muitas vezes tu vai passar a vida inteira sem nenhum tipo de tratamento. Eu passei da minha infância até a minha fase adulta, quando saiu essa medicação, sem nenhum tratamento. Os médicos... Para a gente entender, a grande maioria dos raros tem que buscar judicialmente atualmente a medicação, A maioria, o porque a tratamento. maioria, assim, das Nem 6 sempre consegue. E nem sempre consegue. São 6.000 doenças, mas estima-se que sejam até 8.000 doenças, porque a gente não tem noção, né? Dessas 6.000, 46 doenças hoje têm um protocolo clínico de atendimento no SUS. O que significa? Se tu tivesse uma dessas 46, tu vai encontrar Tu tratamento. tem a garantia de tratamento. Isso se eles te derem, porque às vezes ainda dá uns, né? As outras, sinto muito, vai para casa e espera. Não temos o que fazer. Então, assim, não tem esse respaldo. No caso da doença do meu filho, né? Após a manifestação da doença, não existe nenhum tratamento. Se tu foi diagnosticado quando tu nasceu com a doença do meu filho, hoje já tem cura. Mas é o remédio mais caro do mundo atualmente. Para a gente ter uma ideia, qual que seria o valor? Meu Deus, milhões? Eu vou ter que dar uma pesquisada, eu não sei. Mas, assim, é mais do que o medicamento da AME, assim. É muito caro. Atualmente, se chama terapia gênica. Mas o meu filho foi convidado a um estudo experimental, né? E eu tive uma grande batalha. Quando o laboratório se deu conta que o remédio não tinha os efeitos que ele esperava, ele simplesmente quis descartar as suas cobaias. Infelizmente, eu tenho que falar nesse tom. Simplesmente nos mandaram uma correspondência, a partir de agora o seu filho não vai mais receber o remédio experimental. E aí começou a minha luta. E foi aí que eu conheci o Alexandre Bortola, vereador. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu preciso da política, eu preciso da mídia, e aí entrou... Porque assim, como assim? O remédio funciona, o meu filho está vivo, senão ele não estaria mais vivo, tá? Isso é importante tu saber. Ele faz parte de um estudo experimental. Qual que é a idade dele hoje? 7 anos. 7 anos. A expectativa de vida era de 4 a 5 anos. É uma doença degenerativa terminal, então, né, tu viu ele sorri, ele interage, ele escuta, ele tem memórias, né, ele participa de nós. E eu sempre falo assim, a empatia, quando tu conhece uma família típica, uma doença rara, é muito importante, porque imagina se o Xande fosse o teu filho, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, né? Entende? Por que é raro? Porque a gente é muito pouco. O Xande é o único em Caxias, na nossa cidade, que é enorme, que tem essa doença. É aí que tá. São muitas doenças raras, mas são pouquinhos de cada. E então a gente conseguiu. A gente lutou. Nós éramos, sabe em quanto, lutando por esse medicamento experimental? 6. 6 pessoas no Brasil. E no mundo, 40. E nós conseguimos. O laboratório vai fornecer o medicamento vitalício. Só que, assim, isso foi uma batalha, literalmente. E sem apoio político. E, às vezes, a gente fala, eu vejo as pessoas quando vão votar, não tô nem aí para quem que eu vou votar, quem que eu vou eleger. Não, gente. A política faz parte da nossa vida. Ela é muito importante. Sem ela, a gente não tem voz. Se a gente está aqui hoje, se eu não estou sozinha em casa, com meu filho comemorando o Dia dos Raros, o Dia das Doenças Raras, é por isso. É pela união. A gente precisa da sociedade ao nosso lado. A gente não precisa só apoiar ou se sensibilizar quando tem alguém na família. Pensar em acessibilidade quando tu precisa da acessibilidade. Eu sou a primeira que fala, quando vocês vão em algum lugar, pensem se o Alexandre consegue chegar. Pensem se ele consegue ir. E se ele não consegue, não vão mais. Não deem mais o dinheiro de vocês nesses locais, né? Então, outro dia eu falei com uma arquiteta sobre... ela disse, lá tem uma piscina com acessibilidade. Eu disse, sim, mas vocês têm que pensar no trocador também. Porque o meu filho usa fralda, ele tem 7 anos. Os trocadores são super pequenos para bebês. Né? A gente precisa de um trocador quase do tamanho dessa mesa.
Por que as mães atípicas andam sempre com uma coberta? Às vezes as pessoas não pensam, mas às vezes a gente tem que botar no chão para trocar os nossos filhos. Muitas vezes. Porque a gente também não decide quando eles vão fazer encher a fralda de xixi, né? Enfim, então, assim, é uma luta e a sociedade precisa nos ver. Como a Vanessa falou, ela faz questão, ela poderia trabalhar de casa, mas ela vai para exigir acessibilidade, né? A gente veio aqui no programa, o Fábio disse, não, tem como a Vanessa vir, sim, tem acessibilidade. E aqui a gente está juntas. E, para mim, é um orgulho estar dividindo a mesa com a Alexandra e com a Vanessa. Igualmente. Vanessa, foi criada a associação aqui em Caxias do Sul, tem a Associação Nacional também, né? Hoje, quais são as principais... Eu sei que são diversas, né? Mas as principais metas, as metas iniciais, a associação. E também para quem está nos assistindo, como é que as pessoas podem auxiliar as mães? Como é que pode ter esse envolvimento também da comunidade? Eu até conversava anteriormente, os nossos colegas do Grupo RBS fizeram uma matéria no Jornal do Almoço, foi semana passada, né? Aos poucos, vamos dizer assim, que a grande mídia também vem dando esse espaço, que é a questão do protagonismo que a gente falava. O que a comunidade, qual que é também as reivindicações da associação, por exemplo, com o poder público aqui de Caxias do Sul, melhorias assim de curto prazo que podem ser realizadas, que é a batalha das mães, as mães, né, as famílias que estão unidas. Bom, então, o pessoal pode nos chamar através da nossa página Raros Caxias do Sul no Instagram. Podem nos chamar lá, já estão acessando bastantes raros, não só de Caxias, como de outras cidades próximas. Temos bastante pedindo ajuda e apoio. A nossa luta é por visibilidade, que tenha tratamento para nossos filhos, medicamento. Meu filho toma uma medicação da França há 7 anos que eu não consigo ganhar judicial. E quanto custa? Custa R$5.000 por mês, só essa medicação. Fora e o a restante. família está bancando isso. Na verdade, nós desbancamos através de rifa, almoço. Só que isso acontece o quê? Que é uma realidade De muito muitos, presente, né? não é só minha, é de muitos, porque tudo é caro para os raros. A cadeira da Vanessa é caríssima. Então, tudo é caro. Nada, uma sandália ortopédica, R$1.200. Nada, é tudo superfaturado, porque é tudo estudado, com certeza, Claro. né? Mas nós precisamos, nós estamos em busca de tratamentos, não só para o meu, não só para o Daline, mas por todos. Médicos especializados, também temos muita falta disso. No SUS, então, ainda nós somos privilegiadas de termos planos de saúde, mas quem tem, basicamente, o SUS não tem médicos especializados. Está difícil até um neurologista. Então, nós queremos a luta para ajudar e, com a união, mostrar que o que nós precisamos, que são médicos, tratamentos, o princípio para mantê-los vivos. Porque o meu também é uma síndrome degenerativa, corre risco de vida, mais ou menos adolescência, a maioria sobrevive até a adolescência. Temos adultos, graças a Deus, mas a maioria não sobrevive até a adolescência por causa das convulsões. Então, e eu acho que a maioria dos raros é degenerativa e com risco de vida. Então, tu imagina tu viver assim com a morte atrás de ti. Ó, qualquer hora eu chego. É isso que a gente vive. Vou te dar um alento. Quando eu cheguei no Sara Kubitschek, eu tive muita sorte. Com 5 anos, a mãe levou a gente no Sara Kubitschek, em Brasília. A gente teve um diagnóstico. E, na época, ele disse, aproveita que as tuas filhas vão viver até os 17 anos. Estou eu aqui com 44, na pura teimosia. Mas, sim, pura teimosia, porque não tinha tratamento. Mas A tua irmã tem que idade? 45. 45. Sim. Melhor que eu, porque ela está com o tratamento. Conta essa parte, Vanessa, muito importante. Porque, infelizmente, dentro das políticas públicas do SUS, eles aprovaram a medicação para os tipos 1 e 2. E o tipo 3, que é o meu, ficou de fora. Ela tem um tipo diferente Ela do tem seu. o tipo 2, que significa simplesmente a classificação, não muda a doença em si. Que significa que ela nunca caminhou e que eu desenvolvi a marcha e perdi. É só isso que muda. Mas eles acharam um jeitinho de deixar uma parcela de fora para economizar, né? Economia.
Então, assim, o que eu queria falar do que a gente precisa como raros, tem duas coisas importantes, né? A nível municipal, isso pode ser resolvido, porque a nível federal é mais complicado. Que é, por exemplo, o diagnóstico que a Alessandra falou. Hoje existe já uma lei para implementar o teste do pezinho ampliado nos municípios e estados. Isso já reduziria imensamente a necessidade de uma luta por um diagnóstico. Então, isso é algo que a nível municipal é possível fazer. Então, a gente pede por isso. A gente pede também com a prefeitura, como município, a gente tem necessidade de chegar num posto de saúde e ser atendido com decência. Né? E as doenças raras, às vezes, elas são muito violentas, elas têm uma progressão, às vezes, muito rápida. Então, tu marcar um diagnóstico, uma consulta com um especialista para dali 6 meses, 1 ano, é inviável, é desesperador. Então, assim, essas questões precisam mudar, nem que sejam feitas parcerias públicos-privadas, eu não sei, mas nós não podemos deixar uma criança viver 4, 5 anos da vida dela, que ela poderia estar num tratamento que nem disse a Aline, podia salvar a vida dela sem um diagnóstico. E não vamos esquecer da acessibilidade. Caxias evoluiu bastante nos últimos anos de acessibilidade. Na época que eu fazia faculdade, era uma luta, né? Mas, assim, tem muito para melhorar. A gente vai no comércio, tem lugares que a gente não pode ir. E aí eu já vi muitas vezes pessoas, mas é que aqui não vem muito deficiente. Bom, não vem porque não tem como vir. E o meu dinheiro vale tanto quanto o dinheiro de todo mundo. Então, eu sou consumidor, eu gasto muito e eu quero ter o direito de ir em todos os lugares. Só para concluir, eu sei que não é tão simples, né, gente? Que o SUS não é tão fácil de acessar, mas é preciso lembrar, porque eu vivi também na minha infância e adolescência à base de rifas de almoços, para comprar cadeira, para comprar coisas. Que o SUS tem a obrigação de dar essas coisas. Cadeira adaptada, como tu precisa. Se ele não der, entre na justiça. Eu vou fazer uma propaganda, não sei nem se deveria, mas eu trabalho na Defensoria Pública. A Defensoria Pública... Deve. Né? Porque tudo que a gente estiver Defensoria auxiliando, Pública, a gente está... ela faz esse processo judicial de aquisição de medicamentos, de aquisição de insumos, de fraldas, de alimentação especial. Qualquer coisa que o SUS não der, procurem a Defensoria Pública, ela existe para isso. Tem agora, né, uma norma que alguns medicamentos de alto custo a Defensoria Pública Estadual não pode, tem que ser a Defensoria Pública da União. Mas não tem problema, de qualquer forma, vão lá, há sempre informação. E, assim, não gastem dinheiro que vocês poderiam estar gastando em coisas que vocês precisam, comprando cadeira, fralda, coisas que o SUS tem a obrigação de dar. Já que a gente está fazendo o serviço de utilidade pública, Vanessa, porque muita gente não sabe nem onde que é a Defensoria. A Defensoria, né? Sim, a Defensoria fica bem no meio da tronca, 2383 no Morrão, ali. Bem pertinho do fórum, atendimento é do meio-dia 6. Não é tão longe aqui da Câmara de Vereadores e da Prefeitura também, não. Né? Eu não trabalho na área de saúde ali, mas eu conheço o trabalho da Defensoria, então posso fazer essa propaganda. Porque, assim, quando eu falei as pessoas não têm acesso à justiça, realmente não tem, pagar um advogado é caro. Então, assim, a Defensoria está aí para isso. Né? Então, primeiro tentem pelo SUS a cadeira, o aparelho, a medicação, tudo que precisar. Caso não consigam, a gente tem essa via judicial ainda para buscar. Porque esse é um dinheiro... uma cadeira custa hoje 15, 20 mil reais. Olha quanto que uma família vai ter que trabalhar para juntar esse dinheiro, que ela poderia pegar esse dinheiro e comprar, talvez, uma roupa mais adequada, uma alimentação mais adequada, até pagar o aluguel, porque, além de tudo, a gente tem os custos de vida normal, como qualquer pessoa. E a maioria são famílias de baixa renda. Então, assim, não se desgastem, às vezes, com coisas que é obrigação do poder público dar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar de final, assim, para todo mundo. Porque as casas também precisam de algumas adaptações, né? Então, tem esse custo que fica invisível muitas vezes também para as pessoas, né? Muda toda a estrutura familiar, né? Sim, muda desde o banho, né? Todo mundo pergunta como o Xande é tetraplégico, né? Ele não segura nem o pescoço, né? Então até uma cadeira para dar banho nele é caríssima. Meu marido ainda consegue dar banho com ele no colo, né? Mas assim, o banheiro tem que ser enorme, né? A casa tem que ter poucos móveis, né? Foi isso que tu falou, né, Vanessa? A gente não é convidado, né? Muitas vezes eu não sou convidada, mas eu também sou.
Então eu vivo eu vivo os dois lados. Pessoas que me convidam e que querem a minha participação, que querem o Xande junto, que não querem nos excluir, mas tem também a parte de amizades e de família, que vem esse lado aqui. Não querem se deparar com essas dificuldades de ver o diferente. E eu falo para vocês, o diferente pode ser muito bonito. Só depende de como a gente vê. Um sorriso do Xande, para mim, eu ganho o dia. Ele não fala. Então, quando ele sorri, para mim, é o máximo sinal dele. Então, eu sempre falo, um Xande na minha vida e na vida de quem convive com ele tem muito a ganhar, muito. Quando a gente vai numa festinha, não é para nos olhar e dizer, ai, que bom que eu tô bem, né? Muito acontece. Muito acontece isso, né? Então, não, é para olhar e para dizer, olha que bonito o que eles estão fazendo, como que a gente pode ajudar, o que que a gente pode fazer por essa família. E aqui hoje, nossa união, estarmos juntas, isso tem sido incrível. Exatamente. A questão do diagnóstico, da triagem neonatal também, porque me parece o quanto antes se conhecer a realidade da doença, dela estar presente, desse tratamento iniciar, é o ganho, né, do bem-estar, né, da criança, do adolescente e também na vida adulta posteriormente. Pelo que eu andei olhando, estudando, pesquisando, o grande problema ainda é a questão do diagnóstico, né? Sim, muitas vezes, muito. né? E depois do diagnóstico, as famílias, a gente está numa cidade que propensamente é evoluída, tem as suas instituições bem definidas, mas a gente pode pegar famílias que estão em cidades menores, né? Essa questão do acesso a tratamento, pelo que eu percebi, é a principal angústia das famílias, né? Sim. Do diagnóstico, das pesquisas que ainda em alguns casos são recentes, né? E também depois para serem visíveis para conseguir um tratamento adequado. Sim, tipo, o meu filho começou as convulsões com 4 meses. E eu já notava que não era anteriormente, aos 4 meses não tinha normal. Na verdade, o desenvolvimento dele também até 1 aninho foi normal, caminhava, tudo ok, típico, né? Só que depois regrediu. Depois ele me parecia surdo, daí fomos em médicos, não era, daí veio o autismo junto com a doença rara, mas começamos essa jornada aos 4 meses procurando vários especialistas e o diagnóstico só veio com 2 anos e 8 meses depois dele ter tido várias convulsões de horas, que numa UTI não parava, depois de ter tomado medicações que não poderia ter tomado. De ter paralisado o corpo, ele já ficou sem caminhar, usa fralda até hoje. Então, isso dificulta muito. E era só um exame, um painel de epilepsia. Já teria... Bem simples. Não é barato, claro, mas nós tínhamos plano de saúde, então estava tudo ok. Apesar que o plano negou a primeira vez o exame, daí tu tem que ligar para a ANS, denunciar. Então, nada é fácil. E o meu filho, completando da Aline do sorriso do Alexandre, o meu filho foi falar mãe a primeira vez com 7 anos. Usa fralda também até hoje. Então, nada é fácil pra gente. Não, eu sempre falo assim, são dias de luta e dias de glória, né? Eu gosto de falar isso assim, a gente luta por tudo, a gente luta por acessibilidade, por tratamento. Assim, eu vou te falar, nós temos plano de saúde. Tu acha que o plano de saúde vê que o meu filho tem uma doença rara e ele dá as coisas? Muitas não, consultas. É tudo na justiça. Eu falo com o plano assim, eu só ligo para eles e eu falo, tu acha que a gente paga plano para usar? Quem paga plano para usar? A gente quer pagar e nunca usar o plano de saúde. Então, assim, é muito triste. O meu filho teve plano de saúde quando ele nasceu. Porque era, né, da família, isso faz parte, né? Eu não queria nunca ter usado e ter precisado do plano. Então, assim, isso é uma das coisas que me deixa muito triste. As lutas são enormes, enormes, vocês não têm noção. Além de tudo, é uma vida, eu sempre falo, uma vida de luta. E tem muita gente que fala, o Alexandre, como a Alexandra falou, tá, e a Vanessa, tá vivo, eu acho, por causa dos pais que tem.
Os pais, né, que hoje a gente viu uma plateia, né, onde que estavam ali compartilhados pais, amigos, mãe sós, alguns pais juntos, né, muitas mães, mas também tem os que têm as doenças raras que conseguem ainda ter uma vida normal, né? Sim, nossa, isso né? Isso é alegria. Eu sou da área da comunicação e me chamou muito a atenção um deles que tem a doença rara e que estava fazendo a filmagem, né? E interagindo. Depois ele trabalha nas redes sociais, né? Então tem também, a gente percebe que eles que têm a doença rara também querem estar presente na comunidade, querem também auxiliar isso. E a Vanessa aqui é o nosso exemplo do programa de hoje, né? Que criou uma associação, está aí lutando, mostrando a sua realidade. Eu acho que esse protagonismo que a gente pode representar aqui pela Vanessa, eu acho que é fundamental para os pais e para a sociedade brasileira, né? Para a sociedade mundial e para alertar. A gente está aqui numa casa política, né? E que não é só a simbologia de estar aqui reunidos, mas também de um te liga, né? Para o que está acontecendo. Vanessa. É isso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e é esse protagonismo. É que assim, quando a gente diz raro, as doenças raras às vezes são muito graves. Mas nem todas são incapacitantes, né? Então, assim, nós ainda somos pessoas que querem estar na sociedade, que querem estar produzindo, que querem... Muitas vezes, a impressão que eu tenho, o plano de saúde também a gente pede, nega, daí a gente já sabe que vai entrar com o processo judicial. Eu só tô ligando para conseguir a negativa, é quase assim, né? É para depois poder Mas entrar a gente com o queria processo que fosse judicial. Tem a negativa para entrar na com o justiça. processo A gente queria que judicial. fosse mais fácil, né, Vanessa? Porque a gente já tem a luta do dia a dia, né? Mais essa, Não, né? mas é sempre uma luta. Então, às vezes eu tenho vontade de dizer, tá, então o que vocês queriam é que eu sumisse, porque tudo onde eu vou, vocês dizem que não pode, não pode, não pode. Então, a gente... E assim, cara, eu me dou a dignidade de trabalhar. E às vezes dá a sensação que é tudo tão difícil, até para eu poder estar trabalhando, não é fácil. Claro. E que, tipo assim, tá, então, governo, você preferia que eu estivesse em casa morrendo, sem produzir nada, sem ser um cidadão útil, sem ser uma pessoa integrada na sociedade? Isso seria melhor? Né? Porque tudo nos diz que é pra gente se esconder. Então, é essa visão que a gente quer passar. A gente não quer se esconder dentro de casa. A gente quer... Se os filhos de vocês puderem crescer, que tudo é possível, né, gente? E terem... O Xande é uma incógnita, né? Ele faz parte de um remédio experimental. E eventualmente terem uma profissão. Que coisa boa seria, mesmo com toda a dificuldade. Entende? Então, tipo, não é... vamos pagar o tratamento e deixar a pessoa ali num cantinho sobrevivendo. Não é sobre isso. É sobre estar na sociedade. Essa a nossa luta, é por isso que a gente quer ter voz. E essa acho que é uma luta das mães atípicas também, né? Porque muitas me falam assim, né? Aline, como é que tu dá conta? Como é que tu faz? Gente, eu fui ser mãe com 38 anos, né? Então, eu estudei muito, eu amo ser psicóloga, eu amo o meu trabalho, eu amo psicologia clínica, eu amo as conquistas que os meus pacientes têm. E eu quero ajudar muito também as mães através disso, porque elas precisam ser escutadas. Eu sou escutada, eu sou psicóloga e também frequento uma psicóloga, porque a gente precisa também de um lugar de escuta e que às vezes as pessoas nos ajudem também, a gente precisa de um auxílio, né? Então, que as mães atípicas possam também se ver além da maternidade atípica e serem protagonistas também. Muitas têm formação e acabam abandonando os seus trabalhos. Esse é um outro ponto importante que a gente precisa lembrar, que é que as mães acabam assumindo o total papel de cuidadoras, né? E abandonam a própria vida. Só que a realidade não deveria ser assim. O governo deveria proporcionar estrutura para que elas pudessem ter uma vida também. O que a Aline está dizendo é muito importante. Ela é uma mãe atípica, mas ela também é uma pessoa. Ela também é uma mulher. Ela também precisa de viver, né? Ninguém é feito de ferro. A minha mãe trabalhou a vida inteira, mas com muita dificuldade. Então, assim, ela foi minha cuidadora até outro dia. Agora eu contrato pessoas para serem minhas cuidadoras, porque ela tem 70 anos. Mas, assim...
esse papel não deveria ser exclusivo das mães. É isso que a gente está falando. Isso é uma questão, né? A sociedade precisa nos ajudar, né? E a gente vê, assim, a luta constante, assim, né? Porque nossos filhos, o meu e da Alexandra, que a gente fala, assim, eles têm muitas dificuldades, assim. São crianças que, né, não podem frequentar a escola, assim. Não dá, é muito complicado, assim. Hoje o Alexandre estava aqui, ele teve que ir embora. Ele estava com a questão respiratória dele muito comprometida, né? E assim são as nossas lutas, né? Mas que nós, mães, possamos nos unir. E acho que essa união, e que muitas mães estão se encontrando na nossa associação. E ter feito essa união foi muito importante para nós. Com certeza. Meninas, já o estourei 3 minutos, o nosso tempo passa rapidinho. Nós tinha que ter um cronômetro. Aqui, eu tô com o cronômetro ali, ó. Legal. Então, meninas, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Vanessa, parabéns pela luta. Estamos aqui em nome da Casa do Povo, do nosso Legislativo, à disposição para qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua vinda aqui aos nossos Eu que estúdios, ter agradeço. participado com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Aline, também queria agradecer a tua participação, teu Obrigada. empenho por nos ajudar também, por nos passar orientações e dicas de como tratar também este assunto, porque não é porque eu sou jornalista que a gente tem que conhecer Sabe de tudo. tudo, a gente tem que se preparar também para conhecer a realidade. Quero imensamente te agradecer e essa emoção de passar, hoje pude conhecer a família também, né? Uhum. Isso é maravilhoso quando a gente pode ver. Obrigado e Obrigada. parabéns por tudo. Obrigada. Ali, sei que, né, é a presidente, a Ali a gente vê com mais frequência aqui na casa também, né? Obrigado pela tua participação. E tu sabe, o vereador Alexandre Bortoluz, que é o presidente da Frente Parlamentar das Doenças Raras e do Autismo, com os demais vereadores, sempre estão à disposição. A comunicação da casa também, a TV, o site, né, as nossas redes sociais para qualquer outro tipo de evento, de possibilidades que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigado e parabéns pela iniciativa também de ser fundadora da associação. Muito obrigada. E com certeza vocês irão nos ver bastante aqui. É super importante, a Câmara de Vereadores está aberta, o Legislativo Caxiense, é a representação da comunidade. Queria agradecer também a equipe da Focus, que esteve com a gente, as meninas de Libras, né, das nossas línguas de sinais, que estiveram durante toda a manhã de hoje com a gente também durante esse primeiro Dia Mundial das Doenças Raras em Caxias do Sul, dia 28 de fevereiro, é lei, agora não tem mais, né? Todos os anos a gente estará aqui falando sobre este assunto, mas não só nesse dia, que a gente consiga, né, todos os dias, né, com pílulas, conseguir falar sobre as doenças raras, para essa questão da invisibilidade se tornar o protagonismo nas doenças raras. Um forte abraço, a gente volta a qualquer momento com mais informações, com o nosso videocast, o podcast da Câmara de Vereadores. E, na sequência, aí tem a programação da nossa TV do Legislativo Caxiense, TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Um abraço e até a próxima.